Canal Valdeci o Sonhador YouTube. O significado bíblico de alimentar um bebê em um sonho entendendo o simbolismo e a interpretação. Os sonhos prendem a nossa atenção como um filme de mistério, cheio de incógnitas e surpresas. Já teve um sonho em que estava a amamentar um bebê? Parece simples, mas, nossa, como é impactante com mensagens ocultas e dicas da Bíblia. Este texto é um mapa do tesouro para todos os curiosos que adoram decifrar códigos e descobrir segredos. Menos as coisas de criança. Vamos mergulhar no que este sonho realmente significa, usando a Bíblia como guia, para nos ajudar a chegar mais perto de desvendar os enigmas malucos que o nosso cérebro nos apresenta quando dormimos. Se gosta de obter uma visão espiritual mais profunda ou simplesmente adora a emoção de compreender os sonhos, vai ter uma surpresa. Esta aventura promete lançar luz sobre um sonho que pode parecer banal, mas que é tudo menos isso. Continue por aqui e descobrirá por que este sonho é mais importante do que pensa. Alimentar um bebê em um sonho pode ter vários significados bíblicos. Pode representar atos de cuidado, nutrição e altruísmo, refletindo a essência da maternidade e o dom divino da vida concedido por Nosso Senhor. Esse ato de alimentar simboliza a maneira como ansiamos por amor, compaixão e o desejo de criar uma família acolhedora. Embora os sonhos de cada pessoa tenham um significado pessoal, considerar essas interpretações pode oferecer insights sobre o simbolismo espiritual associado à alimentação de um bebê em contextos bíblicos. O que significa sonhar em alimentar um bebê? Sonhos sobre amamentar bebês costumam ser simbólicos, com profundos significados espirituais. Acredita-se que tais sonhos refletem as emoções de cuidado e carinho que o sonhador, seja homem ou mulher, nutre por alguém ou algo em sua vida desperta. Esses sonhos podem significar uma variedade de coisas, desde a pureza do amor até o desejo de proteção, dependendo do contexto e dos detalhes do sonho. Por exemplo, se você sonha que está alimentando um bebê com seu próprio leite, isso carrega um instinto maternal mais profundo, revelando simultaneamente um desejo pela maternidade. Da mesma forma, se você se vir alimentando um bebê faminto em seu sonho, isso pode simbolizar uma necessidade não satisfeita ou um desejo latente de cuidar dos outros. É importante que qualquer pessoa, homem ou mulher, entenda que esses sonhos também podem simbolizar o impacto que cada um tem nas crianças em sua vida desperta. Em alguns casos, esses sonhos podem ter conotações negativas se ser vistos como avisos. Bebês podem representar algo frágil ou vulnerável em sua vida que precisa de atenção urgente. Alternativamente, podem simbolizar pureza, inocência ou novos começos, conceitos frequentemente associados a crianças. Independentemente do que você esteja dando para o bebê, leite, água ou comida, ou quem está amamentando, é essencial prestar atenção às suas emoções e pensamentos durante esses sonhos para maximizar seu potencial de interpretação completamente. Com nossa compreensão combinada do que sonhar em alimentar um bebê representa, incluindo um chamado superior do Senhor, vamos agora analisar as interpretações espirituais desses tipos de sonhos. Sonhos sobre alimentar bebês frequentemente simbolizam emoções de carinho e cuidado por alguém ou algo em sua vida desperta. Podem representar fortes instintos maternos, um desejo de maternidade ou uma necessidade não satisfeita de cuidar dos outros. Esses sonhos também podem ser vistos como avisos, destacando algo frágil ou vulnerável em sua vida que requer atenção. Alternativamente, podem simbolizar pureza, inocência ou novos começos. Preste atenção às suas emoções e pensamentos durante esses sonhos para compreender plenamente seu potencial de interpretação. Perspectivas espirituais sobre sonhar em alimentar um bebê. No cristianismo, bebês são considerados dádivas preciosas de Deus, personificando suas bênçãos sobre o seu povo. O ato de amamentá-los e nutri-los simboliza amor, compaixão e sacrifício, semelhantes ao caráter de Jesus pela humanidade. Portanto, sonhar em amamentar um bebê, neste contexto, é interpretado como bênçãos do Senhor que exigem cuidados adequados. Também pode representar a fome espiritual que requer alimento por meio da oração ou da leitura da Bíblia. Da mesma forma, outras religiões, como o budismo, consideram o cuidado com seres vulneráveis, como bebês, como atos significativos que promovem karma positivo. Assim, interpretar esses sonhos na cultura budista também se relaciona a ser cuidadores responsáveis, confiáveis, honestos e capazes. Além disso, muitas culturas consideram a amamentação um ato sagrado, imbuído de significado espiritual, inextricavelmente ligado ao ciclo da vida e à maternidade. Por exemplo, na cultura africana, a amamentação é considerada um símbolo de vínculo, amor e proteção. Assim, sonhar com a amamentação de bebês é interpretado como um sinal de instintos de cuidado, anseio maternal e alguma forma de cura emocional ou física. Concluindo, sonhar com amamentar um bebê pode ser visto como uma metáfora para o amor e a bondade, que exigem altruísmo e sacrifício,
mesmo quando são difíceis. Essa compreensão pode oferecer a percepção necessária para quem sonha com esse cenário, iluminando o caminho para a interpretação precisa dos seus sonhos. Vamos continuar explorando e compreendendo juntos esse interessante campo de estudo. Mas existem várias outras interpretações de especialistas que podem ajudar a compreender melhor esses sonhos. Às vezes, esses sonhos podem refletir problemas que você enfrentou, espelhar partes do seu cotidiano ou ecoar momentos passados que o impactaram. Alimentar um bebê em seu sonho pode se apresentar de muitas maneiras diferentes, mas certos temas recorrentes podem ser interpretados para revelar significados mais profundos. Por exemplo, se o bebê em seu sonho se recusa a comer ou beber, não importa o quanto você tente, isso pode simbolizar sentimentos de rejeição ou incapacidade de cuidar de si mesmo. Esse problema é algo com que as mulheres, em particular, podem lidar em seus sonhos, pois muitas vezes se encontram sobrecarregadas com as pressões do casamento, da carreira e da maternidade. Por outro lado, ver-se alimentando o bebê em excesso pode indicar uma sensação de estar cuidando demais de alguém ou de algo em detrimento de suas necessidades pessoais. É crucial prestar atenção a detalhes específicos do sonho, pois todos eles se somam para criar interpretações diferenciadas. Cenários e interpretações comuns. Sonhar que está alimentando um bebê com leite estragado pode ser interpretado como um indicador de perigo iminente ou de um resultado desfavorável. Por outro lado, se você se vir alimentando um bebê com alimentos saudáveis, como frutas ou vegetais, em um sonho, isso pode ser parte de uma série de boas notícias ou bênçãos futuras. Alimentar um bebê em um sonho é muito mais do que apenas nutrir uma criança, tem raízes na religião e nos ensinamentos bíblicos. Ao longo dos tempos, especialistas têm refletido e interpretado os significados desses sonhos. Quer a amamentação ocorra durante o sono ou durante a vigília, há um significado subjacente que vai além do mero sustento. Em termos bíblicos, bebês representam bondade e pureza, enquanto a alimentação reflete o ato de nutrir com amor e compaixão potencialmente, uma referência aos sacrifícios exigidos no casamento. Sonhar com a alimentação de bebês pode significar altruísmo e sacrifício, frequentemente comparados à maternidade. Conotações simbólicas de alimentar um bebê em um sonho. Em histórias bíblicas como a de Moisés, ser amamentado por sua mãe biológica até o desmame permitiu que ele crescesse forte o suficiente para cumprir seu destino. Da mesma forma, sonhos sobre amamentar bebês refletem aspectos delicados, mas vitais, de nossas vidas que precisam ser nutridos para que alcancemos nosso pleno potencial. Embora não haja uma interpretação universal para sonhos que envolvem o ato de amamentar ou dar mamadeira a bebês, essas visões não devem ser descartadas sem uma análise aprofundada. Elas podem destacar diversas áreas nas quais você está gastando muita energia. Aqui estão algumas interpretações comuns do ponto de vista bíblico. É importante observar que essas interpretações não são exaustivas e devem ser consideradas em conjunto com a espiritualidade pessoal e o contexto cultural. Sonhar em amamentar o bebê de outra pessoa, isso pode ser interpretado como um aviso de um resultado desfavorável ou um sinal de problemas futuros na vida daquele indivíduo. Sonhar em estar lutando para amamentar denota a guerra espiritual e a necessidade de oração fervorosa e confiança na força de Cristo. Sonhar em estar alimentando gêmeos ou bebês múltiplos, isso simboliza abundância e fecundidade. Sonhar em estar alimentando um bebê irreconhecível e de aparência estranha. Isso geralmente está ligado à manipulação demoníaca e ataques espirituais ao sonhador ou a algo que ele preza. Agora que exploramos as conotações simbólicas de alimentar um bebê em sonhos, vamos examinar como a substância alimentar apresentada neles pode nos dizer mais. Alimentar um bebê em sonho pode ter um simbolismo bíblico significativo, mas é essencial observar qual é a substância que está sendo alimentada. É leite, fórmula ou papinha? Cada substância carrega seu significado e interpretação distinto. O leite representa nutrição, enquanto a fórmula simboliza força e sustento. A papinha representa transformação, pois indica a transição do bebê de se alimentar exclusivamente de leite para o consumo de alimentos sólidos. O papel da substância alimentar no sonho. Também é importante prestar atenção à forma como o bebê é alimentado através da amamentação ou da mamadeira. A amamentação incentiva um relacionamento íntimo entre pais e filhos. Bebês alimentados com mamadeira, por outro lado, representam independência e autossuficiência. Sonhar com amamentar um bebê traz consigo diversas implicações que não devem ser ignoradas. Um sonho positivo pode significar crescimento e progresso na vida pessoal, especialmente em relação a novos projetos ou relacionamento. Também pode simbolizar o surgimento de novas oportunidades, como avanços na carreira, ganhos financeiros inesperados ou despertar espiritual, implicações tangíveis de sonhar em alimentar um bebê. No entanto, sonhos negativos sobre amamentar um bebê podem indicar ataques ao propósito e às bênçãos divinas. Esses tipos de visões visam trazer desânimo ou medo,
obstruindo o progresso rumo à realização de objetivo. É vital observar que, às vezes, esses sonhos são pessoais, enquanto outros podem ser mensagens proféticas para alguém próximo. Refletir sobre esses sonhos pode, muitas vezes, proporcionar uma nova perspectiva sobre os aspectos de nossas vidas que exigem nossa atenção. Nesses casos, é necessário discernimento sobre se essa mensagem deve ser transmitida a essa pessoa. Compreender cada situação é tão crucial quanto compreender o funcionamento complexo do mundo em geral. No entanto, como em tudo relacionado à interpretação dos sonhos, o contexto é crucial para revelar seu verdadeiro significado. Leve em consideração o que levou ao sonho e seu estado emocional em relação aos diferentes elementos contidos nele. Assim como uma mãe nutre cuidadosamente seu filho, você deve nutrir sua compreensão do sonho com detalhes importantes, para colocar as coisas em perspectiva, assim como dirigir por um caminho desconhecido sem dispositivos. Interpretar sonhos pode parecer assustador no início, mas se torna mais fácil com as ferramentas certas e um pouco de orientação. Lembre-se, porém, de que o mundo dos sonhos, assim como o nosso, é complexo e único para a situação de cada indivíduo. Princípios orientadores para interpretar tal sonho. Embora os sonhos com amamentação carreguem um simbolismo poderoso, é importante exercer discernimento ao interpretá-los. Como em muitas interpretações bíblicas, o Espírito Santo nos inspira e guia em nossa compreensão dessas visões. A imagem do seio, comumente associada à nutrição e à criação dos sonhos, desempenha um papel crucial na interpretação. O primeiro passo é sempre reservar um tempo para refletir sobre os diferentes elementos presentes no sonho, o que está sendo alimentado e como está sendo alimentado. Contextualizar esses elementos pode ajudar a promover a compreensão da mensagem subjacente do sonho. Considere a situação como um todo, como um investigador montando um quebra-cabeça. Também é essencial observar que sonhos sobre alimentar um bebê exigem um nível de interpretação específico para o relacionamento de cada indivíduo com Deus. Portanto, buscar conselhos sábios de intérpretes bíblicos experientes pode ajudar a obter clareza. Além disso, seria benéfico acompanhar temas recorrentes em seus sonhos, pois eles podem apontar para lições aprendidas durante eventos críticos da vida. Esses temas podem ser tão diversos quanto as culturas do mundo, tão pessoais quanto a amamentação de uma mãe ou tão universais quanto a necessidade de nutrir a alma. Se você teve um sonho em que amamentava um bebê, é compreensível que se sinta intrigado e talvez até confuso sobre o seu significado. No entanto, é fundamental abordar a interpretação usando alguns princípios orientadores que podem ajudar a desvendar o simbolismo. Uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia estimou que aproximadamente 70% das pessoas acreditam que os sonhos revelam verdades subjacentes sobre si mesmas. De acordo com a National Sleep Foundation, podemos passar mais de 2 horas sonhando por noite, o que significa que interpretações espirituais, como os significados bíblicos dos sonhos, podem impactar partes significativas de nossas vidas. Um estudo conduzido pelo Instituto Superior de Estudos Psicológicos descobriu que bebês aparecem em cerca de 7% dos sonhos, muitas vezes significando novidade ou crescimento potencial em várias áreas da vida. Princípios orientadores para interpretar tal sonho. Em primeiro lugar, é necessário entender que os sonhos são frequentemente simbólicos e metafóricos. Portanto, interpretá-los exige um aprofundamento nas imagens e não tomá-las como verdade absoluta. No caso da alimentação de um bebê, a natureza metafórica evoca sentimentos de nutrição, crescimento, amor e cuidado. Em segundo lugar, examinar o contexto do sonho fornece insights adicionais sobre o seu significado. Considere fatores como seu relacionamento com o bebê ou sua capacidade de amamentá-lo. Você estava com dificuldades ou sobrecarregada? Sentiu alegria e satisfação? Esses insights fornecem pistas adicionais sobre quais aspectos da sua vida desperta precisam de atenção. Em terceiro lugar, abordar essa interpretação a partir de uma perspectiva bíblica requer o exame de referências bíblicas sobre bebês e criação. Seria útil ter em mente versículos bíblicos como Jeremias capítulo 1 versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que você nascesse, eu te separei. O que poderia acrescentar ainda mais significado a esse estado de sonho. Em quarto lugar, considere outros detalhes do sonho, como a cor ou ambiente, em contexto com interpretações de outras culturas ou sistemas de crenças onde as cores têm certos significados, bem como a leitura de livros sobre símbolos, pois cada caso é único. Por fim, como cada sonho pode ser uma expressão de percepção pessoal ou de experiências individuais na realidade durante o sono, é melhor observar como você se sentiu durante e depois de acordar. Foi uma experiência edificante ou assustadora? Assim como identificar um objeto pela sua silhueta, e não apenas pelo nome. O mundo dos sonhos é expansivo e elusivo,
evocando imagens tão nutritivas quanto uma mãe amamentando seu filho ou tão complexas quanto uma situação global. Com esses princípios orientadores, interpretar seus sonhos se torna mais enriquecedor. Isso ajuda a revelar insights profundos sobre você e sua jornada rumo à fecundidade. Lembre-se, a chave é nutrir a compreensão com detalhes e contexto, assim como uma mãe amamenta seu filho. Com esses princípios orientadores, interpretar seus sonhos se torna mais enriquecedor. Isso ajuda a revelar insights profundos sobre você e sua jornada rumo à fecundidade. Qual é o significado bíblico de alimentar um bebê em um sonho? O ato de alimentar um bebê em um sonho pode ter um significado espiritual, representando os aspectos de cuidado e cuidado de si mesmo. Em um contexto bíblico, pode simbolizar o crescimento espiritual e a necessidade de nutrir a fé. O que significa amamentar um bebê em um sonho? Amamentar um bebê em um sonho pode ser interpretado como um símbolo de nutrição espiritual, provisão divina e necessidade de nutrição emocional. Existe algum significado espiritual por trás de amamentar um bebê em um sonho? Sim, amamentar um bebê em um sonho pode representar uma jornada espiritual, a manifestação de bênçãos divinas e o desenvolvimento de dons ou responsabilidades espirituais. O sexo do bebê no sonho tem algum significado quando se trata de amamentação. Em algumas práticas espirituais, o gênero do bebê que está sendo amamentado pode ter interpretações específicas, como cultivar atributos masculinos para amamentar um menino e atributos femininos para amamentar uma menina. Quais são os pontos de oração associados ao sonho de amamentar um bebê? Os pontos de oração podem envolver busca de orientação espiritual para nutrir a fé, busca de provisão divina e pedido de clareza sobre o significado do sonho, entre outras coisas. Como o ato de alimentar um bebê pode simbolizar crescimento espiritual. Alimentar um bebê em um sonho pode simbolizar crescimento espiritual, representando a necessidade de nutrir e cultivar o eu espiritual, desenvolver fé e buscar orientação divina para o crescimento pessoal. Sonhar com amamentar um bebê pode simbolizar algo além do ato literal. Sim, sonhar com amamentação também pode simbolizar a necessidade de nutrir filhos espirituais, assumir o papel de cuidar dos outros ou significar um poder superior ou autoridade espiritual. Existe alguma perspectiva bíblica sobre o significado de amamentar um bebê em um sonho? Em algumas interpretações espirituais, o ato de amamentar um bebê pode ser associado a referências bíblicas, representando os aspectos de nutrição e cuidado retratados nas Escrituras. Qual é o simbolismo e a interpretação de segurar um bebê em um sonho de acordo com o significado bíblico? No simbolismo bíblico, segurar um bebê em um sonho é frequentemente interpretado como um símbolo de novos começos, inocência e esperança. Também pode representar cuidado, proteção e potencial de crescimento. Na Bíblia, bebês são frequentemente associados a bênçãos e à promessa de um futuro brilhante. O que a interpretação bíblica diz sobre a gravidez nos sonhos e sua relação com a alimentação do bebê? A interpretação bíblica dos sonhos com gravidez frequentemente simboliza novos começos e o nascimento de uma nova ideia ou projeto. Em alguns casos, também pode representar crescimento espiritual ou desenvolvimento de um novo aspecto de si mesmo. Além disso, sonhar que amamenta um bebê pode simbolizar a necessidade de cuidar e nutrir algo em sua vida desperta. O que pode significar um sonho de amamentar um bebê estranho? Sonhar que está amamentando um bebê estranho pode simbolizar a manifestação de bênçãos divinas, responsabilidades inesperadas ou a necessidade de nutrir e cuidar de aspectos desconhecidos da própria vida ou fé. O nome de Jesus poderia ter algum significado no contexto de amamentar um bebê em um sonho. Em contextos espirituais, invocar o nome de Jesus ou buscar intervenção divina por meio de oração pode ter importância na compreensão e interpretação do simbolismo de amamentar um bebê em um sonho.